No primeiro episódio de Invasão Secreta, a Maria Hill fala pro Nick Fury que antigamente ele estava sempre 3 passos à frente de todo mundo. O que acontece no episódio é exatamente o oposto. O Gravik, o líder da invasão, tá sempre 3 passos à frente do Fury. Isso é representado pelas 3 formas que ele toma durante o episódio. Primeiro, ele aparece como uma moça trocando beijos e observando o Nick Fury na rua. Depois ele aparece como uma garotinha brincando e também observando o Fury. E por último, como um cara no bar que chega até a falar com ele. O beijo como forma de disfarce, inclusive, é uma referência a outro filme de espionagem da Marvel, Capitão América: O Soldado Invernal, quando Steve Rogers e Natasha Romanoff se beijam para não serem vistos pelos agentes que estavam perseguindo os dois. E o Gravik aparece várias vezes muito próximo do Fury e chega até a conversar com ele sem que o Fury saiba durante o episódio. Ele teve várias oportunidades de matar Nick Fury, então por que ele não matou? O objetivo dele é outro. Isso não é só uma invasão, também é uma vingança. Nick Fury e Carol Danvers prometeram arrumar um lar para os Skrulls e ainda não cumpriram a promessa depois de 30 anos. O Gravik quer torturar o Nick Fury. Por isso, na praça no fim do episódio, o Skrull mostra as 3 aparências pro Fury. É justamente para mostrar para ele que ele não está seguro em lugar nenhum e que o Gravik está sempre à frente e observando cada movimento dele. E isso da tortura tem base na saga de Invasão Secreta dos quadrinhos. Os Skrulls queriam torturar Reed Richards por ter transformado alguns membros da raça deles em vacas e também queriam torturar Tony Stark por ser um dos poucos humanos capazes de derrotá-los. Além de invadir a Terra, os Skrulls também queriam torturar alguns dos heróis, e é exatamente isso que tá acontecendo nessa série com o Nick Fury sendo torturado. É exatamente por isso também que o Gravik decide matar Maria Hill e não o Fury, e ainda faz isso com a aparência do Fury. É pro Fury se sentir culpado e também, claro, pro Fury levar a culpa pelo ataque a Moscou. Quando a Hill fala "foi você" pro Fury, a frase dela tem 2 significados. O primeiro, claro, é que indiretamente Fury é culpado pela morte dela, por ter ficado muito tempo fora da Terra se recusando a fazer um movimento para parar essa invasão, exatamente como no jogo de xadrez que ele não move as peças. E o outro significado é que ela também estava avisando ele que tinha outro Fury ali, alguém tomando a aparência dele. Mas a morte dela talvez não seja uma morte de fato. No arco de Invasão Secreta, a Maria Hill usa um LMD, um Life Model Decoy, para não ser morta pelos Skrulls. Esses LMDs são androides com aparência idêntica à de agentes, programados até para sangrar e simular feições de dor e sofrimento e surpresa. Nos quadrinhos, o LMD de Maria Hill toma vários tiros dos Skrulls até a Hill verdadeira aparecer de outro lugar para atacar eles. E a pose que ela fica na cena da morte é idêntica à pose do LMD destruído nos quadrinhos. Vale lembrar também que o nome desse episódio é Ressurreição, o que pode ser uma pista de um possível retorno dela. Durante todo o episódio, a Hill usa a mesma roupa. É um moletom cinza escuro com uma blusa azul por cima. Ela veste isso quando vai resgatar o Ross, quando vai buscar o Fury na nave espacial, quando encontra o Fury no bar e até quando persegue a Gia. Na cena da morte dela, ela tá usando exatamente a mesma roupa, só que o moletom cinza é muito mais claro, quase branco. Talvez seja ainda mais uma pista de que aquele era o LMD dela, com uma roupa quase igual, mas um detalhezinho diferente. Ela pode ter mandado o androide no lugar dela para aquela missão, porque era uma missão muito perigosa e ela queria se proteger, ficar segura de outro lugar. O maior trunfo dos Skrulls nessa guerra é justamente fazer os humanos não saberem em quem confiar. Os LMDs seriam uma ótima maneira de equilibrar o jogo, fazendo os Skrulls se perguntarem quem é humano e quem não é, passando um pouco dessa paranoia pros aliens que estão tentando invadir a Terra. Outro detalhe legal de se comentar é que o braço direito do Gravik nessa série é um Skrull chamado Pagon. Nos quadrinhos, Pagon é justamente o braço direito e amante de Veranke, a rainha dos Skrulls e líder da invasão. E ele é quem toma a forma de Elektra. Aliás, tem uma parada bem interessante que acontece com ele nos quadrinhos. A própria Veranke pede pra ele se sacrificar, deixar os novos Vingadores matarem ele, porque só assim a invasão daria certo. Quando ele, no corpo de Elektra, morre e retorna pra forma Skrull, é justamente aí que começa a paranoia dos Vingadores sobre não saber quem é quem, e também quando acontece aí o início de Invasão Secreta. Em um diálogo dos dois, o Gravik pergunta se Pagon estava tentando proteger a ele ou a causa, e o Pagon responde que Gravik é a causa. Isso pode ser uma pistinha de que os dois talvez tenham um relacionamento nessa série, assim como o Pagon tem com a Veranke nos quadrinhos. Então tem uma outra possibilidade ainda, que é que os Skrulls tenham sequestrado a Hill verdadeira durante a muvuca ali da praça, e quem morreu é justamente o Pagon disfarçado de Maria Hill, se sacrificando pelo bem da invasão. Vários dos Skrulls se sacrificam pelo bem da espécie na saga dos quadrinhos, e talvez a cena tenha sido cortada no fim do episódio
episódio um pouquinho antes dele retornar à forma Skrull. Claro, a Maria Hill pode ter morrido mesmo, mas eu tô dando algumas opções para uma possível volta dela. Afinal, o tema da série é que nada é o que parece e não se pode confiar em ninguém. E se o Fury vê o cadáver da Maria Hill se transformando em um Skrull, aí que ele não vai saber em quem confiar mesmo. E só um PS, quem matou o Pagon nos quadrinhos foi a Echo, que vai ter série solo em novembro desse ano. Só um comentário. Outro Skrull que aparece no episódio é o Zirksu, o cara que leva a Gia até o outro Skrull, né, que se passava pelo vendedor de arte. O Zirksu é o motorista. Zirksu é um Skrull que aparece nos quadrinhos se passando por Richard Nixon, ex-presidente dos Estados Unidos. E é legal ver que o Nixon aparece em um dos quadros da Casa Branca na cena do presidente. Também é legal notar que quando a Gia entra na sala onde estão os humanos sequestrados, o vendedor de arte que eles sequestraram tá ali em uma das máquinas. E nos quadrinhos os Skrulls precisam manter esses humanos vivos. Enquanto os humanos estiverem vivos, os Skrulls conseguem manter as memórias deles. Aliás, essa mesma tecnologia foi usada na Capitã Marvel no filme dela. E é legal que quando fazem isso, os Skrulls acabam ficando tecnicamente com duas mentes em um corpo só. Nos quadrinhos, o Skrull que se passava pelo Capitão Marvel ficou tanto tempo nessa condição que ele esqueceu da invasão e esqueceu até que era um Skrull. Ele realmente começou a achar que era um guerreiro Kree chamado Marvel e chegou até a tentar parar a invasão e impedir que os Skrulls tomassem a Terra, porque ele achava realmente que era um herói. Isso também pode acontecer com alguns deles aí ao longo da série. Na primeira cena da série, uma das notícias na parede fala sobre roubo de itens sigilosos. No trailer aparece uma maleta com a palavra Ku, e eu teorizei que podia significar Ku Obsidian, um dos membros da Ordem Negra de Thanos. Os Skrulls devem estar roubando itens das batalhas passadas na Terra, incluindo restos mortais de alguns guerreiros, heróis e vilões, para conseguirem replicar os poderes deles também, e não só a aparência. E no trailer a gente também viu que o Gravik tem poderes, e esses poderes têm que vir de algum lugar, provavelmente desses itens roubados. Quando o Prescott estava falando com o cara que ele achava que era o Everett Ross, ele diz que o Ross não podia confiar nem nas pessoas mais próximas. Talvez seja uma referência a Val, ex-mulher do Ross e diretora atual da CIA, que também é uma forte candidata a ser Skrull disfarçada. Prescott também fala que a invasão começou há 30 anos. Os eventos de Capitão Marvel se passam em 1995, então isso coloca a série cronologicamente no ano de 2025. Agora a gente tem que descobrir em qual mês isso tá acontecendo, mas pelo clima frio de inverno no hemisfério norte é provável que seja no fim do ano, talvez novembro ou dezembro. Também é legal reparar que a primeira pista de que o Ross era um Skrull é que quando ele recebe o holograma das mãos do Prescott, ele desvia o olhar e nem vê o vídeo porque ele já sabia o que ia ser mostrado ali. Depois, mais duas pistas são os fatos de que ele é atropelado e sobrevive, e depois ele também sobrevive à queda de um prédio. E quando ele liga para Maria Hill pedindo extração, o nome dele aparece para ela, sugerindo que até a própria equipe dela tinha sido infiltrada já antes da série começar. Isso inclusive acontece nos quadrinhos também. Na cena do LMD da Maria Hill, ela descobre que os agentes que trabalhavam para ela eram todos Skrulls disfarçados, ela estava cercada. Então talvez seja mais uma pista ainda dessa teoria do LMD, vamos ver, né? Nessa ideia de que não podemos confiar em ninguém, também tem um detalhe legal. A roupa do Skrull que se passava pelo Everett Ross, um gorro cinza com sobretudo, é igualzinha do Nick Fury, então é mais uma coisinha que a Marvel jogou ali pra gente ficar desconfiado de todo mundo. O Samuel L. Jackson também explicou a questão do tapa-olho em uma entrevista recente. Ele diz que o tapa-olho é uma demonstração de força do Fury, e sem o tapa-olho ele fica com uma aparência mais vulnerável. Isso pode ser proposital. O Fury tá claramente tentando parecer mais fraco do que ele realmente é. Até o jeito que ele caminha mancando pode ser um miguezinho dele. Ele se deixa ser capturado pelos homens de Sonya Falsworth e ela claramente acha que ele tá enferrujado, que ele não é mais o mesmo e que o Fury antigamente não deixaria isso acontecer de jeito nenhum. Mas ele até diz que fez isso de propósito e, claro, ele fez isso pra plantar um dispositivo de espionagem no apartamento dela. Então ele não tá tão enferrujado assim quanto a gente pensa. Aliás, quando ela fala que o Fury destruiu o flat dela, ela pode estar se referindo ao que aconteceu em Homem-Aranha Longe de Casa, quando Talos se passando por Fury e o Homem-Aranha causaram estragos em Londres. E a Sonya é britânica. Mas o Fury responde que não destruíram o flat, mas a cidade inteira. Apesar de ter rolado algum estrago ali no filme do Homem-Aranha, aquilo aconteceu em uma região que não é residencial, é uma região turística de Londres, e eles não chegaram nem perto de destruir a cidade inteira. Então é muito mais provável que eles estivessem falando de Sokovia, que fica perto da Rússia no universo da Marvel, e provavelmente a Sonya tinha um flat lá para as missões de espionagem em território soviético.
E claro que em Sokovia rolou a destruição de uma cidade inteira, né? E vamos para mais alguns detalhes legais. O Nick Fury, em um determinado momento, passa por um food truck na rua que vende shawarma, a comida que os Vingadores comem no fim do primeiro filme. Essas letras aí significam shawarma em russo. Outra coisa é que muita gente teorizou que talvez a Maria Hill nunca tivesse existido e fosse a esposa de Talos desde o início, mas a morte da esposa do Talos prova que a Maria Hill era humana sim. Quando Fury fala que o Talos tem 136 anos de idade, ele responde que não tinham nem 40 se comparasse com anos humanos. Isso significa que os Skrulls vivem em média mais ou menos o equivalente a 280 anos da Terra. A senha para os Skrulls entrarem na usina é um lar na minha própria pele. Eles não querem só um planeta para morar, eles também querem um lugar onde eles se sintam à vontade e confortáveis, usando a própria aparência Skrull deles e não tendo que tomar a forma de outros seres. Os Skrulls que não são guerreiros ficam na forma Skrull e não podem deixar a usina, mas os guerreiros obrigatoriamente precisam ficar com a aparência humana para dificultar a detecção por humanos e até por Skrulls como o Talos, por exemplo, que está do lado dos humanos. Isso também é retirado dos quadrinhos. Nos quadrinhos, para ficarem indetectáveis, os Skrulls aprenderam a replicar não só a aparência dos humanos, mas também as memórias e até o DNA. Até tirando o sangue eles não iam ser pegos, só que para replicar tudo isso, eles precisavam manter a forma humana. Se eles alterassem a aparência em qualquer momento, eles perdiam a réplica do DNA e das memórias também. Aí eles tinham que voltar para a nave para passar pela transformação tudo de novo. A série abre com um letreiro mostrando que a história começa em Moscou, no presente. O presente no universo da Marvel, então, é realmente 2025. E a fonte, o letreiro, é exatamente o mesmo de Guerra Civil e de Viúva Negra, mostrando um pouco do tom e do tema de espionagem da série. Aliás, falando em abertura, toda a animação da sequência de abertura da série foi feita por inteligência artificial, para dar uma sensação de que os humanos não estão mais no controle. E também, de acordo com o diretor, essa ideia da inteligência artificial tem a ver com o poder de metamorfose dos Skrulls. É para causar a pergunta quem fez isso e não ter resposta. E nessa animação também tem alguns detalhes muito interessantes sobre a série. Primeiro é que todos os pontos da Terra, pontos turísticos e afins que aparecem, ficam com a cor esverdeada na abertura, menos a Casa Branca. Isso pode significar que os Skrulls tomaram o lugar de muitos líderes mundiais e o presidente dos Estados Unidos é um dos poucos que ainda é humano. Em um dos trailers também apareceu uma tentativa de ataque contra o presidente e eu imagino que vai ser bem sucedida. O presidente deve morrer nessa série, já que em Capitão América 4 está confirmado que o Thunderbolt Ross, interpretado por Harrison Ford, vai ser o presidente dos Estados Unidos. E não é porque o presidente não é Skrull que as pessoas ao redor dele não são, né? O James Rhodes, por exemplo, é mais um candidato fortíssimo a ser um Skrull disfarçado na série. E ele está ali justamente ao lado direito do presidente para dar a ideia de que o Rhodes agora é o braço direito dele. E ele tá plantando a sementinha da discórdia ali, dizendo que a Hill e o Fury são desertores. Então vamos ficar de olho no nosso querido Rhodey, que tá muito suspeito ali. Outro detalhe legal da abertura é uma imagem de Nova York com várias naves Skrull sobrevoando a cidade, algo que também é uma referência direta aos quadrinhos de Invasão Secreta. E na sequência de abertura também aparece o planeta Skrullos, o lar dos Skrulls, explodindo completamente. Nos quadrinhos, a raça dos Skrulls foi dizimada pelo Thanos e pelo Aniquilador, e o planeta deles foi destruído por Galactus, tudo isso na saga da Aniquilação. Será que vai ter alguma menção ao Devorador de Planetas na série? Ao que tudo indica, o Galactus já deve aparecer no filme do Quarteto Fantástico em 2025. Então tomara que citem ele, pelo menos algum Skrull falando que o planeta foi destruído por Galactus ou algo assim. Em WandaVision, a Monica Rambeau ficou totalmente pistola ao ouvir o nome da Capitã Marvel. A gente sabe que a Mônica fez amizade com a Gia na infância e também vimos na própria série que ela tem uma boa relação ali com os Skrulls. Talvez a Monica Rambeau esteja do lado dos Skrulls nessa treta, furiosa com a Carol Danvers pela promessa não cumprida. Ou talvez a própria Monica Rambeau que aparece em WandaVision também seja uma Skrull disfarçada. Vamos esperar aí The Marvels, a continuação de Capitã Marvel, pra descobrir. O Fury também fala pro Talos que conhece alguns Skrulls bonitos, e o Talos não é um deles. Isso me faz pensar que talvez o Fury já tenha se relacionado com os Skrulls ao longo desses 30 anos. Já pensou se o Gravik for filho do Fury com alguma Skrull? A Sônia comenta que o Fury conhecia o líder Skrull pessoalmente e pergunta se ele se sentia responsável pela invasão. Isso é um pouco forçado, mas eu ia gostar da ideia. Para você conhecer a história completa de Invasão Secreta nos quadrinhos, em detalhes, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu explico absolutamente tudo. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima!